aí, cidadão, estamos aqui mais uma vez para revisar o seu conteúdo da lista obrigatória. Isso pelo Fractal Revisa, oportunizando você, estudante, aluno do Fractal, a aprender mais sobre o conteúdo. Nós vamos falar sobre gerador. O que é o gerador? O gerador é um aparato, um aparelho, um dispositivo que transforma qualquer modalidade de energia em exclusivamente energia elétrica. Por exemplo, a pilha. A pilha é um gerador. Ela transforma energia química em energia elétrica para alimentar um circuito, alimentar uma lâmpada, fazer funcionar um rádio, enfim, diversas funções. Nós temos também os sensores fotoelétricos, que captam a energia solar e transforma em energia elétrica, fazendo também funcionar circuitos elétricos, aparelhos eletroeletrônicos. Muito bem, esse gerador, que na verdade não gera, ele transforma energia de outra modalidade em energia elétrica, tá? Ele tem um princípio de funcionamento na lei da conservação de energia. E ele é representado da seguinte forma, aqui do quadro, olha, nós temos aqui a representação de um gerador, que obedece à lei da conservação da energia. Aqui, como se fosse uma pilha, nós temos uma barra paralela menor e outra barra paralela maior, representando aonde vai acontecer a transformação da modalidade de energia em energia elétrica. Então é nesse ponto que vai ocorrer efetivamente a transformação de outra modalidade de energia em energia elétrica, nesse ponto. E ele começa, a gente fala aqui, de um menor potencial, vai para um maior potencial. Uma barra menor para uma barra maior. Simbolizando que ele vai ganhar energia elétrica. Vai gerar energia elétrica. E todo gerador também consome, em parte, a energia que gerou, ou que transformou. E esse consumo vai ser representado nesse símbolo do resistor ou da resistência interna do gerador. Se você observar a pilha funcionando, ela esquenta. O esquentar é justamente ter o efeito Joule, dissipando energia elétrica em energia térmica. Então, o gerador transformou outra modalidade de energia em energia elétrica, mas antes de alimentar o circuito, ele perdeu também um pouco dessa energia que ele transformou em elétrica. Essa energia que ele perdeu, nós chamamos de energia dissipada, vai dissipar um pouco da energia. Aí, efetivamente, ele vai mandar para o circuito uma energia útil, nós chamamos de potência útil. Nós temos, para esse gerador, a representação que a corrente elétrica que percorre o circuito vai percorrer o gerador no sentido da barra menor, do menor potencial, vai entrar no menos, para o mais. Ele vai chegar aqui com baixa voltagem e vai sair com alta voltagem. Então, a corrente entra no menos e sai do mais. Para isso, nós temos a equação do gerador. A equação do gerador, ela é representada da seguinte forma. U, que é a DDP, nos terminais do gerador, aqui nós vamos ter, entre o ponto B e o ponto A, uma DDP, uma diferença de potencial. Essa DDP no gerador vai ser igual a esse símbolo E, que nós falamos de força eletromotriz. É justamente aonde está acontecendo a transformação da energia. A força eletromotriz menos o R, que é a resistência interna do gerador, vezes a corrente elétrica, o I. Aí nós temos a equação do gerador.
U igual a E menos R vezes I. Esse gerador tem uma potência total. A potência total estará onde está ocorrendo efetivamente a transformação de energia. A potência total vai ser o E, que é a força eletromotriz, a FEM, vezes a corrente. Também posso falar que a potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Sendo a potência útil, a potência que vai alimentar o circuito elétrico. A potência útil vai ser a DDP vezes a corrente. E a potência dissipada, aonde por efeito Joule vai perder energia, nós temos que a potência dissipada vai ser resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica ao quadrado. Por último, nós temos aqui uma curva característica do gerador. Essa curva característica é uma reta decrescente, tá? Onde nós vamos registrar a DDP em função da corrente. Um gerador ideal é aquele gerador que não tem resistência interna, ou a resistência interna é próxima de zero. Aí, o gerador ideal, a DDP vai ser igual à força eletromotriz. Aí a DDP vai ser igual à força eletromotriz, porque a resistência é zero ou bem próximo de zero. Mas nós também temos no gerador, aquele gerador que tem uma corrente de curto-circuito. Aquele gerador que toda a energia transformada, que efetivamente transformada, vai ser eliminada pela sua resistência interna. Ou seja, ele não vai alimentar nada do circuito. Aí, essa corrente elétrica de curto-circuito acontece quando a DDP é o quê? Zero. Quando a DDP é zero. Podendo aí ser calculada a resistência interna desse gerador, que é dado matematicamente pela tangente do ângulo alfa, tangente da inclinação da curva característica do gerador. E essa tangente vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou seja, a resistência interna vai ser a força eletromotriz dividido pela corrente de curto-circuito. Se somente se a DDP for zero. Então vamos fazer um exercício da sua lista obrigatória como modelo da aula de gerador. Vamos lá para o enunciado. Um gerador de características de força eletromotriz 12 volts e resistência interna 3 ohms é ligado em um circuito elétrico. Qual a DDP nos terminais do gerador quando a corrente for 2 amperes? Então nós temos aqui os dados. A força eletromotriz de 12 volts e a resistência interna de 3 ohms. Isso aqui são as características do gerador, FEM e resistência interna. E ele pergunta na letra A, qual a DDP quando a corrente for 2 amperes? Para resolver, nós vamos pegar a equação do gerador, que é a DDP igual a força eletromotriz menos resistência elétrica vezes corrente. Ao substituir os dados, nós temos, no lugar do E12, no lugar da resistência interna 3 e no lugar da corrente 2. Fazendo a multiplicação 3 vezes 2, 6, 12 menos 6, nós vamos achar uma DDP nos terminais do gerador de 6 volts. Respondemos a letra A. A letra B, ele pede qual a potência total desse gerador quando a corrente for 2 amperes. Muito bem, ele pede a potência total para a corrente elétrica de 2 amperes. A equação da potência total, como nós vimos no resumo, é E, que é a força eletromotriz, vezes a corrente. O E vale 12 e a corrente vale 2. 12 vezes 2, a potência total de 24 watts.
Essa é a potência total desse gerador. Na letra C, ele pede qual a potência útil desse gerador quando a corrente também for 2 amperes. A potência útil é U vezes I. O U é 6 volts e o I é 2 amperes. 6 vezes 2, 12 watts. Então, esse gerador nós temos força eletromotriz de 12 volts, resistência interna de 3 ohms. Quando percorrido por uma corrente de 2 amperes, nós temos DDP no terminal do gerador, de 6 volts. Eu tenho a potência total desse gerador de 24 watts e uma potência útil para alimentar o circuito de 12 watts. Muito bem?